Segunda Crônica, capítulo 20, versículo 23. Quem achou diz amém. Vamos ler. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores da montanha de Seir para o destruir, exterminar, e acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns ao outro a destruir-se. Entretanto, chegou Judá, atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que era corpos mortos que jaziam em terra, nenhum escapou-se. Amém. Pode tomar os assentos, irmãos, em nome de Jesus. Aleluia. Presta bem atenção aqui, irmãos. A palavra de Cristo, a mensagem nessa noite, falando a respeito de uma cidade chamada Seir, uma cidade localizada na direção que aonde Israel iria passar, aonde Israel iria ter uma trajetória nessa cidade. A Bíblia vai dizer que após o Senhor ter tirado Israel do Egito, após o Senhor ter fazido o povo passar pelaquele mar, passar pelo deserto e passar pelo Jordão, agora o Senhor, Ele faz Israel não entrar na terra de Seir. E o porquê? Israel, aonde ele passava, ele destruía. Israel, aonde ele passava, ele entrava, lutava, batalhava, acabava com a nação. É por isso que o Senhor proibiu que Israel eles viessem passar pela cidade de Seir. Quando Israel saiu da terra do Egito para entrar, passando o Jordão, a caminhada do povo de Israel não era uma caminhada da forma que eles queriam caminhar, mas era uma caminhada onde o Senhor indicava para eles passar, eles passavam. Deus dava o caminho, o Senhor dava a direção para eles caminhar, até o ponto de eles chegar na cidade de Seir, localizada. E o Senhor disse para aquele povo, para Israel: olha, na cidade de Seir, vocês não vão passar, vocês vão se desviar dessa cidade, passar por outro lado, e vocês não vão entrar para dentro dessa cidade, vocês não vão passar por dentro da cidade, vocês não vão entrar na cidade, mas vocês vão ter que dar a volta em outro caminho, em outro lado, para não entrar na cidade de Seir. Ou seja, Deus teve misericórdia da cidade, e Israel não passou dentro da cidade de Seir. Aleluia. Deus guardou aquela cidade, Deus guardou, aleluia, aquele povo, tendo misericórdia. A Bíblia vai dizer no capítulo 10, no capítulo 20, no versículo 10, olha só o que a Bíblia diz: pois agora pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, pelo quais não permitisse que passasse Israel quando vinha da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram. Aonde Israel passava, destruía. Deus não permitiu destruir a cidade de Seir. O Senhor diz: aqui vocês não vão tocar, aqui vocês não vão mexer, não vão passar,
vocês vão se desviar da cidade e vão seguir a trajetória. Deus estava com Israel, estava. Deus estava com ele, estava. Deus estava com o rei de Israel, estava. A trajetória de Israel aqui está falando sobre a trajetória de Josafá. Aleluia! Deus falando com Israel para não entrar na cidade de Seir. Enfim, agora se alevanta contra Israel o seu exército. Se alevanta contra Israel o exército para pelejar contra Israel, contra Josafá e contra Judá. Se alevantam. Quando o rei de Israel, Josafá, sabe da notícia que tinha se levantado um grande exército, uma grande multidão contra ele, quem é que estava no meio daquela multidão? A cidade de Seir, aquela cidade que Israel se desviou-se, aquela cidade a qual Israel teve que cortar caminho para não destruir, aquela cidade que Israel não destruiu, que Deus não permitiu, que o Senhor teve misericórdia, agora se uniram com, aleluia, os moradores de Moabe e os moradores e o povo de Amon. Olha só no capítulo 22, versículo 22, no capítulo 20, versículo 22, e ao tempo em que começaram com júbilo, louvores, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá. Vieram contra, pode ver que se uniram. O povo moabita a gente sabe que vem daquela descendência de Ló, a gente sabe que vem da descendência de Ló, das filhas de Ló. Se nós ler o texto, Gênesis 39, se não me falha a memória, a gente vai ver que ali as filhas de Ló tiveram aquela se deitaram com o seu pai. Então ali surgiu os moabitas e os Amon. Entre os moabitas e Amon, eles eram completamente parentes entre eles. Agora eles se unem, os dois, moabita e os Amon se unem para pelejar contra o povo de Israel. E agora também se unem juntamente com eles, sabe quem? A cidade de Seir, aquela cidade que eles não entraram, aquela cidade que eles pouparam, agora sabe que estão no meio daquela multidão para tentar invadir, lutar e guerrear contra Israel. Aleluia! Talvez nesse momento Josafá ouvia a afronta do meio do seu povo, dizendo: olha, aleluia, não deixasse nós passar pela cidade de Seir, tu não deixasse nós guerrear dentro daquela cidade, destruir o inimigo lá dentro. Agora eles estão vindo até a nós para nos destruir, estão vindo até a nós para nos matar. O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer para nós enfrentar essa multidão? E eu quero te dizer, aqui nessa noite, meu irmão, aleluia, nós podemos questionar, nós podemos muitas das vezes até pensar: por que Deus não destrói o nosso inimigo? Por que Deus ele não aniquila o nosso inimigo de cada dia? Deus não faz isso porque, aleluia, Deus ele vai mostrar que é Deus ele vai pelejar e os inimigos vão saber que é Deus na nossa vida, para nós ser exaltado no meio dos nossos inimigos. Aleluia! Está entendendo? Tem pessoas que não entendem, tem pessoas que não compreendem. Mas é para Deus acabar com os inimigos tudo. Não! Quem é que vai aplaudir a nossa vitória? Não tem ninguém, senão é os inimigos aplaudir a nossa vitória. Então Deus permite eles ficar,
Deus permite eles ficar, Deus permite eles se levantar, mas Ele sabe, aleluia, Deus sabe que o inimigo se levanta, mas quando Deus está no controle de tudo, não tem inimigo, adversário, não tem barreira que fique de pé diante daqueles que têm a promessa de Deus, diante daqueles que carregam os planos de Deus, o propósito de Deus, aleluia. A Bíblia diz que naquele momento, então Josafá se põe a buscar a Deus. Josafá busca a Deus agora, jejua, ele ora, ele clama, aleluia, leva o povo a um jejum total, ninguém come, ninguém bebe, vamos buscar a Deus, o Senhor vai dar a direção, o Senhor sabe agir. E Israel talvez ali pressionando a Josafá, olha, já era para nós ter aniquilado eles, já era para nós ter matado eles, eles estavam preocupando com aquela multidão, aleluia, contra os moabitas. A gente sabe que os moabitas, eles eram um povo, aleluia, que adoravam a outros deuses, a Moloque, apresentavam em sacrifício. O objetivo deles era de pegar pessoas, crianças, queimar e apresentar a Moloque, aleluia. Os Amon eram um povo terrível de guerra, eles entravam, guerreavam, arrancavam a vista da pessoa, abriam, irmãos, a barriga das mulheres, arrancavam o feto. Eles eram um povo cruel que não tinha piedade nem misericórdia, e o povo de Seir no meio deles, juntamente com eles, para guerrear. E Deus olhou para Josafá e sabe o que Deus falou com eles? Essa luta não é tua, essa peleja não é tua. Está entendendo, irmãos? Por que Deus não abate o nosso adversário? Por que Deus não destrói o nosso inimigo? E a gente questiona, a gente chega a um ponto até de murmurar, a gente questiona porque a gente não sabe a estratégia de Deus trabalhar na nossa vida, a gente não entende o trabalhar de Deus na nossa vida, da forma que Deus quer trabalhar, da forma que Deus quer agir, no meio de tantas lutas que a gente convive, que a gente passa. O Senhor olha para nós e o Senhor diz: a luta tu consegue passar, a luta tu vai saber entrar e tu vai ter que saber sair, a luta, porque o homem mesmo busca a luta com a própria mão. Mas quando é uma guerra, quando é uma peleja, a qual Deus permite acontecer na nossa vida, para ver a nossa fé, para ver a nossa confiança, para ver a forma que nós vamos se adaptar em meio a um caos, Deus olha do céu e diz: essa luta não é tua, essa luta é minha, essa guerra é minha. E Josafá preocupado com aquela multidão, e Deus falando com ele: ei, essa luta não é tu que vai pelejar nela, não é tu que vai guerrear no meio desse povo, não é tu que vai entrar na guerra, não se preocupa, essa luta é minha, a peleja é minha, essa guerra vai ser minha. Por que Deus não matou o adversário? Para Deus pelejar. Por que Deus não abateu o inimigo? Porque a guerra não ia ser do povo, mas ia ser do próprio Deus sair na guerra, sair naquela peleja, sair naquela luta e demonstrar para Josafá que é Deus que está no controle, que é Deus que está na causa, que é Deus que está na situação. Então, irmãos, quando nós se deparar com o nosso adversário, não vamos murmurar. Se nós deparar com o nosso inimigo, não vamos levantar nossa cabeça e querer questionar a Deus ou botar Deus na parede, não. Se nós vemos o nosso inimigo vir até a nós, só vamos ficar em silêncio, quieto, dobrar o joelho, e Deus vai dizer para você: sabe como? Essa luta é minha, essa guerra é minha, essa peleja é minha, esse problema não é nada teu, é meu, eu que vou
vou resolver. Se tu estiver na direção de Deus, na direção do Espírito Santo, pode ter certeza, você vai passar, você vai vencer, você vai cantar o hino da vitória, e Deus, Ele vai tomar o compromisso contigo. Levanta a mão, bate palmas, a glória a Deus. Tem pessoas que não sabem, irmãos, entender o trabalhar de Deus e acaba perdendo a bênção, acaba perdendo a vitória que Deus quer entregar, acaba perdendo a oportunidade de receber a exaltação de Deus. Quantos que já perderam essa oportunidade? Quantos que Deus já criou um problema, Deus já permitiu, murmuraram, questionaram, abandonaram, deixaram o caminho, não vou mais servir a Deus, vou abandonar a igreja, vou sair fora porque está sendo pesado. Mas não, é Deus que permitiu, é Deus te provando, é Deus te provando. Se Ele falou que está contigo, Ele está contigo. Se Deus falou que está no meio dessa guerra, Ele está no meio dessa guerra. Olha só, quando lançaram Sadraque, Mesaque e Abednego para dentro da fornalha de fogo, mas o que tem a ver com isso, irmão? Com o tema, com a mensagem? Tem a ver sim. Eles confiavam em Deus, eles sabiam que ia ser morto, sabiam que ia ser lançado dentro da fornalha, sabiam. Deus estava com ele, estava, mas como é que Deus permitiu eles entrar para dentro da fornalha? Irmão, mas Deus está comigo, como é que eu passei por isso? Deus está contigo, Deus era com Sadraque, Mesaque e Abednego, e Sadraque e Abednego disse para o rei: olha, e desse negócio nós não vamos se prostrar, e saiba que o nosso Deus livrará nós da fornalha de fogo e da tua mão, ó rei. Eles disseram assim para o rei. Agora, Deus ia livrar eles de entrar para dentro da fornalha? Não. Deus disse para eles: olha, vocês, eu vou dar o livramento, não vai acontecer dano com vocês nenhum, vocês não vão entrar lá dentro. Não, Deus estava com eles, mas foi necessário eles entrar para dentro da fornalha, para Deus demonstrar o poder, para o Senhor poder se manifestar. Eu quero te dizer, irmãos, entenda aqui essa mensagem nessa noite. Se Deus falou que está contigo, se tiver que lutar, vai ter que lutar. Se tiver que puxar a espada da bainha, vai ter que puxar a espada da bainha. Se tiver que enfrentar o adversário, vai enfrentar o adversário. Mas nenhum dano vai acontecer na tua vida, porque é ali naquele momento que o Senhor Ele vai se manifestar e vai demonstrar que está contigo. Se Deus quer te honrar naquele momento, tu tem que passar, mas tem que passar. Aleluia. O Senhor falou para Josafá: essa guerra não é minha, aleluia, essa guerra é minha, não é tua. Mas eles tinham que fazer a parte deles, eles tinham que fazer. Josafá fez, buscou, orou, botou na mão de Deus, clamou a Deus, aleluia, falou com Deus. E o Senhor falou com Josafá: prepara todo mundo agora, prepara todo mundo, porque agora vocês vão louvar, vocês vão adorar, vocês vão cantar, vocês vão jubilar, como diz aqui a Bíblia no versículo 22, com júbilo. E ao tempo que começaram com júbilo, louvores ao Senhor, pois emboscado os filhos de Amon e os de Moabe, o das montanhas de Seir. O Senhor disse: vocês vão louvar em meio a esse momento de luta, vocês vão louvar em meio
a esse momento de prova, de guerra, vocês vão louvar. Eles poderiam até questionar como que é para nós mudar, para nós estar preparados, nós vamos estar louvando. Deus trabalha de uma forma que a gente não entende. Deus trabalha de uma forma que nós não compreendemos. Aleluia. A preparar as músicas, os cantores começaram a adorar, começaram a louvar com júbilo. Júbilo é alegria em abundância. Júbilo é um gozo, alegria perante algo. Aleluia. E começaram a louvar, começaram a adorar. Enquanto eles clamavam, enquanto eles adoravam, enquanto eles suplicavam, enquanto eles adoravam e louvavam o nome do Senhor, Deus botou os moabitas, Deus botou os Amon, Deus botou os inimigos de Seir, que não foi destruído em emboscada ali naquele momento. Todos eles foram mortos, não sobrou um de pé, não sobrou um que esteve de pé. Aleluia. Quando eles adoravam, quando eles louvavam, quando eles cantavam, aleluia, mas eles tinham que fazer a parte dele. Agora, se eles não fizessem, não iam ver Deus pelejar. Se eles não fizessem, não iam ver Deus na vida deles. Assim também é nós. Se nós não fizermos a nossa parte, Deus falou comigo, irmão, falou. Deus falou comigo, falou contigo, falou com cada um de nós, que é contigo. Mas se tu não fizer a tua parte, Deus não vai demonstrar o poder dele na tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Se nós não fizer a nossa parte agora, o mais importante é que a guerra está na mão de Deus. O mais importante é que a peleja está na mão de Deus. O mais importante é que o inimigo está na mão de Deus. Aleluia. Deus chamou a Josué e disse: olha, não temas, não se preocupa, porque o rei de Jericó está em tuas mãos. Tu não se preocupa, porque a cidade está em tuas mãos. Tu não se preocupa, que todos os príncipes, grandes, reis, governadores está na tua mão, Josué. E a cidade vai ser de vocês. A cidade vai entrar, mas manda o povo se preparar para dar 7 voltas em volta da cidade. Olha só o que Deus mandou eles fazer. A cidade está nas tuas mãos. Agora vocês vão ter que rodear a cidade. Foi uma ordem de Deus. Deus passou para Josué. Agora, se eles não fizessem, não iam ver a resposta. Nesse período foi o tempo que Deus estava demonstrando a qualidade deles. Aleluia. Deus estava demonstrando as qualidades daquele povo que estava prestes a tomar conta da cidade de Jericó. Não foi 7 voltas em um dia só. Aleluia. 7 voltas. Aleluia. Um dia rodeava a cidade, outro dia ia para o acampamento. Segundo dia rodeava a cidade e ia para o acampamento. E é nesse ponto que Deus nos prova a demora de nós obter a nossa vitória, a demora de nós alcançar a nossa bênção, o nosso milagre. 3 voltas indo para o arraial, e eles questionavam: vai demorar, não vai chegar o momento, não vai acontecer nada. E é nesse momento que Deus nos prova. Deus levanta os inimigos para nos provar, para ver qual é a nossa reação, para ver qual é as nossas atitudes que nós vamos tomar, qual é a direção que nós vamos buscar, qual é a resposta que nós vamos buscar, qual é o socorro que nós vamos buscar, para ver se nós vamos buscar a direção certa,
para ver se nós vamos buscar a resposta certa, aleluia, para ver aonde a gente vai correr, para buscar o nosso milagre, a nossa vitória, a nossa exaltação, para nós ver o agir e o trabalhar de Deus. Deus trabalha nesse ponto para ver a nossa fé, a nossa confiança, em quem nós temos crido, em quem nós temos acreditado, em quem nós temos confiado. Aleluia, Deus prova a nós dessa maneira. Aleluia, se nós temos na presença de Deus, no caminho do Senhor, permanecendo com Ele, andando com Ele, mesmo gemendo, mesmo chorando, mesmo que nós não larguemos a nossa cruz, mesmo que nós não abandonemos o caminho que nós estamos seguindo, porque a gente sabe que é esse caminho que vai levar a nossa conquista, é esse caminho que vai levar a nossa vitória. Aquele que perseverar até o fim, esse vai ser salvo. A gente sabe. Então o Senhor prova a nós dessa maneira, dessa fé que nós temos, para ver se nós temos confiando nele, se nós temos acreditando nele. Porque se nós confiamos nele, nós temos que nem um monte de Sião. Os adversários podem vir, o vento pode soprar, mas nós não se abalemos, porque nós temos na rocha, que é Cristo Jesus, edificado na rocha, que é Cristo Jesus. Oh, aleluia! Olha só, irmãos, versículo 23: porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para destruir, exterminando, acabando. Eles, com os moradores de Seir, ajudaram os uns ao outro a destruir-se. Versículo 24: entretanto chegou a Judá, atalaia do deserto, olhando para a multidão, e eis que era corpo mortos. Os atalaias chegaram a avistar corpo mortos, e não poucos. Aleluia! Que jazia em terra, nenhum escapou. Aleluia, nenhum escapou. Olha só, a multidão, só corpos mortos. Aleluia, através do louvores que eles louvavam, porque foi o Senhor deu a ordem para eles adorar. Corpos mortos. E viera Josafá e o seu povo para saquear o despojo, e acharam nele fazendas e cadáver em abundância. Não era poucos, bastante. Acharam fazenda, riqueza, ouro. Eles não podiam pegar nada sem a ordem de Deus. Aleluia. Mas eles saquearam, pegaram em abundância, ali o ouro precioso, tudo o que estava ali, porque Deus amostrou o seu poder. Deus amostrou, aleluia, graças a Deus, o poder divino dos altos céus para Josafá. Aleluia. Olha só, cadáver em abundância, como também objeto precioso, tomaram para si tantos que não podiam levar, mas 3 dias saquearam o despojo, porque eram muitos, e ao 4º dia se ajuntaram no vale de Beraca, para que ali louvaram o Senhor por isso. Aleluia. E chamaram aquele lugar Vale de Beraca até o dia de hoje. Olha só, irmãos, Deus pelejou, Deus agiu, Deus falou que a luta não ia ser dele, Deus falou que a peleja não ia ser dele. Deus pelejou pela causa, Deus pelejou pela luta, Deus pelejou pelo inimigo, e o que eles tinham adquirido, o Senhor permitiu eles tomar, o Senhor permitiu eles pegar,
E não era pouco, bastante, 3 dias pegando ali as coisas de valores, aleluia, tu vê, e louvaram o nome do Senhor. O Senhor tem que ser exaltado, o Senhor tem que ser adorado, o Senhor tem que ser glorificado. Deus demonstra o seu poder, Deus demonstra, aleluia, a sua graça, Deus demonstra o poder. O que Deus não aceita é o desafio, é desafiar Deus, que nem fez Ezequias, aleluia, quando chegou ali Senaqueribe, desafiando o povo e desafiando o poder de Deus, aleluia. Ezequias com Isaías começaram a orar, e eles começaram a clamar, aleluia. Ezequias disse, aleluia, pode afrontar o meu povo, mas jamais pode desafiar o Deus que eu sirvo. Jamais nós, aleluia, vamos aceitar vocês desafiar o Deus que eu sirvo. Ezequias disse, essa luta não é mais minha agora, essa peleja não é mais minha agora, essa guerra não é mais minha, mas essa guerra agora é do Senhor, é Ele que vai pelejar, é Ele que vai lutar. Vocês não desafiaram, aleluia, graças a Deus o meu povo, mas foi um desafio para Deus, irmãos, algo impressionante. Nunca desafie uma pessoa que está na presença de Deus, nunca desafie o homem que está na oração, nunca desafia o Deus que ele serve, porque vai ter a consequência, aleluia. Ezequias disse, chamou Isaías, olha, vamos orar por essa causa, e vamos dobrar o nosso joelho, e vamos clamar o Senhor dos exércitos, o Deus da guerra. Está na Bíblia, está lá, aleluia, na Bíblia, aleluia. E o Deus da guerra vai guerrear nossa guerra, porque com ele está o braço de carne, e conosco está o Senhor dos exércitos, o Deus que vai guerrear nossa guerra. Isaías orou, dobrou o joelho, Ezequias dobrou o joelho com o profeta Isaías, homem de oração. E naquele momento, quando eles começaram a orar, quando eles começaram a interceder, começaram a buscar, na mesma hora já desceu o anjo do Senhor. O Senhor já enviou um anjo lá no arraial do Sírio, lá no arraial aonde estava Senaqueribe, lá no arraial deles, e houve uma grande matança lá, houve uma grande mudança na mente deles. Um começou a matar o outro, o próprio exército começou a se matar. Então houve uma grande batalha lá, eles não estavam entendendo nada. Deus confundiu a mente dos inimigos quando eles desafiaram o Deus de Israel. Entendendo que Deus ele peleja, que Deus ele faz, que Deus ele nos mostra que é Deus quando nós dobramos o joelho, quando nós coloquemos na mão de Deus. Não tem outra forma, não é vencendo com a nossa mão, não. Para nós ganhar a nossa guerra, para nós ganhar a nossa luta, a nossa vitória, não é com a nossa mão, é colocar nas mãos de Deus. Entenda isso, irmão, é colocar na mão de Deus. Tu não vai receber a tua vitória se tu fizer com a tua mão. Tu não vai receber a tua resposta se tu ir fazer com a tua mão. Não, coloca na mão de Deus, nem que demore, aleluia, nem que demore. Deus conhece a necessidade, Deus sabe até o limite do homem, Deus sabe aonde o homem consegue suportar. Quando o Senhor vê que o homem não está mais aguentando, que ele vai cair, que ele vai fraquejar, que ele vai cair, então Deus entra com uma providência. Coloca na mão de Deus, coloca na oração que a gente vence, é no clamor que a gente vence, aleluia. Uma guerra vencida, sabe onde está? O joelho no chão, clamando e suplicando a Deus, e a guerra ela é vencida para a glória do Senhor, e a exaltação de Deus chega na nossa vida. Bate palma, dá glória a Deus, aleluia. Segunda